Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante, inspirado por um relatório da Unesco, o papel da diversidade cultural no mundo em que vivemos. E a pergunta que este relatório levanta, bem, nunca foi tão atual. É que é mesmo esta questão central, não é? A globalização, por um lado, liga-nos como nunca antes, mas por outro, essa proximidade toda também pode criar atritos. Gera oportunidades fantásticas para o diálogo, claro, mas também pode acender a chama do conflito. A grande pergunta é: como é que lidamos com isto tudo? Muito bem. Vamos a isso. Para começarmos a desembrulhar este tema, primeiro temos de ter a certeza que estamos todos a falar da mesma coisa. O que é, afinal, a cultura? E por que é que este debate é tão, mas tão importante nos dias que correm? Pois bem, a Unesco dá-nos uma definição que vai muito para além da ideia comum. Cultura não é só arte, literatura, aquilo que se vê num museu ou num palco. Não, é muito mais. São os nossos estilos de vida, a forma como vivemos juntos, os sistemas de valores, as tradições, as crenças. É, no fundo, a própria teia que define uma sociedade, o que nos une e, ao mesmo tempo, o que nos torna únicos. E é aqui que o relatório introduz uma mudança de paradigma, uma ideia mesmo importante. A proposta é deixarmos de olhar para a diversidade cultural como se fosse uma peça de museu, algo frágil que temos apenas de preservar. A ideia é vê-la, esse sim, como um recurso vivo, dinâmico, um verdadeiro motor para a inovação e para o progresso. Ok, e isto leva-nos diretamente ao grande paradoxo da nossa era. Porque a globalização, na verdade, joga para duas equipas ao mesmo tempo. Tem um efeito duplo, criando forças que parecem completamente opostas e que puxam a cultura em direções muito, muito diferentes. É exatamente isto, as duas faces da moeda. De um lado, temos a globalização a empurrar para a homogeneização. Sabem como é? Todos a usar as mesmas marcas, a ver os mesmos filmes, a ouvir a mesma música. Há um risco real de enfraquecer as culturas locais. Mas, ao mesmo tempo, e aqui está o paradoxo, esse maior contacto entre pessoas de todo o mundo está a gerar coisas novas. Novas formas de diversidade, identidades que são um misto de várias influências. Um intercâmbio cultural a uma escala que nunca vimos antes. E é por isso que a grande conclusão do relatório é esta. O desafio final não é a diversidade em si mesma. O problema não é sermos diferentes uns dos outros. O verdadeiro desafio, e é nisto que a Unesco insiste, é aprendermos a gerir essa diversidade. É criarmos as ferramentas e as competências para que estas diferenças convivam de forma construtiva. E qual é a ferramenta-chave para essa gestão? Chama-se diálogo intercultural. Mas atenção, isto não é só sentarmos a conversar, é um processo muito mais profundo. Exige competências muito concretas, como saber ouvir de verdade, ter flexibilidade para pensar fora da nossa caixa, ter empatia e, talvez o mais difícil de todo, ter a humildade de admitir que podemos aprender com o outro. Certo, mas onde é que tudo isto acontece na prática? Onde é que vemos a diversidade a manifestar-se? O relatório aponta para vários, digamos, vetores-chave. Vamos espreitar alguns dos mais significativos. Ora, as línguas são um exemplo perfeito disto. Olhem bem para estes números, porque eles revelam um desequilíbrio abismal. Mais de metade dos livros traduzidos no mundo vem do inglês, mas a percentagem de livros traduzidos para inglês é mínima, cerca de 6,5%. O que é que isto nos diz? Diz-nos que algumas vozes culturais têm um megafone para falar para o mundo inteiro, enquanto outras mal conseguem sussurrar. A educação, claro, é outro campo de batalha fundamental. É preciso ir muito para além daquele currículo de tamanho único que serve para todos. A ideia é incorporar múltiplas perspectivas, diferentes histórias, diferentes culturas. O objetivo não é só ensinar a tolerar o outro, é muito mais do que isso. É desenvolver as competências para viver com as nossas diferenças e não apesar delas. E aqui as artes e as humanidades são cruciais para desafiar estereótipos e construir pontos. E depois, claro, ao dinheiro. Não podemos ignorar o impacto económico. A diversidade cultural é um gigante económico. As chamadas indústrias culturais e criativas, que basicamente vivem e respiram diversidade, já em 2006 representavam 7% do PIB mundial. Estamos a falar de 1,3 bilhões de dólares. Isto prova, preto no branco, que investir em cultura não é uma despesa, é um excelente negócio. E por fim, um vetor com um poder imenso, os meios de comunicação social. Eles podem ser uma faca de dois gumes. Por um lado, podem criar e reforçar estereótipos, reduzindo toda a complexidade do mundo a clichês fáceis. Mas, por outro lado, têm o poder de construir pontes, de promover conteúdos locais e diversos, de nos mostrar o mundo na sua incrível riqueza. Tudo isto nos leva à pergunta de $1 milhão. Porquê? Para além de tudo o que já vimos, porquê é que investir na diversidade cultural é absolutamente crucial para enfrentarmos os grandes desafios do nosso tempo? A ligação à sustentabilidade é um exemplo perfeito e muito claro. Pensem nisto, o conhecimento indígena. As comunidades locais e tradicionais têm uma sabedoria acumulada ao longo de séculos sobre como gerir o ambiente de forma equilibrada.
Se nós valorizarmos esse conhecimento e o aplicarmos a problemas como a perda da biodiversidade, por exemplo, conseguimos construir futuros muito mais sustentáveis que respeitam tanto a cultura como o planeta. Mas os benefícios não ficam por aí. A diversidade é, na verdade, uma estratégia central para quase tudo o que importa. Para o desenvolvimento, porque nos obriga a abandonar os modelos de tamanho único e a encontrar soluções adaptadas a cada contexto. Para a paz, porque uma sociedade que valoriza as suas diferenças é uma sociedade mais coesa. E, claro, para os direitos humanos, garantindo que esses direitos universais fazem sentido e são vividos na prática por todas as pessoas em todas as culturas. E atenção, este ponto é absolutamente fundamental para não haver maus-entendidos. Promover a diversidade cultural não significa que vale tudo. O relatório é muito claro. Ninguém pode usar a diversidade como desculpa para violar os direitos humanos ou para limitar o seu alcance. Na verdade, é o contrário. A diversidade é o que garante que os direitos humanos universais não são uma abstração, mas algo que cada pessoa pode viver e sentir no seu próprio contexto. Então, no fim de contas, que nova perspectiva é esta que o relatório nos propõe para construirmos o nosso futuro em conjunto? Basicamente, trata-se de deitar por terra alguns mitos. Aquele mito de que a globalização é um rolo compressor que vai tornar tudo igual, não é bem assim. A realidade é que ela também cria novas e fascinantes formas de diversidade. E o mito de que a diversidade cultural choca com os direitos humanos universais? Pelo contrário, a diversidade é essencial para que esses direitos tenham um significado real para toda a gente. Portanto, a grande lição é esta. É uma mudança de chip. Temos de parar de olhar para a diversidade como uma herança do passado, algo fixo que temos de pôr numa vitrina para preservar. Temos de começar a vê-la como aquilo que ela realmente é. Um recurso vivo, dinâmico, que está sempre a evoluir e que é absolutamente vital para o nosso futuro coletivo. E assim, a reflexão final que fica é esta. Gerir a diversidade não é um trabalho para especialistas, é o nosso desafio coletivo. A forma como escolhermos ou não investir neste recurso incrível vai definir o futuro de todos nós. Fica a pergunta no ar. Muito obrigado pela companhia.